e versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Êxodo está difícil de você achar. Gênesis, Êxodo. Amém? Se eu não achar isso aí, misericórdia. Versículo 1. Disse também Deus a sobe ao monte, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de versículo 9. Subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, o seu, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Versículo 15. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte, e a nuvem cobriu-o por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume aos olhos dos filhos de Israel. Assente. Livro do Êxodo, capítulo 24, está falando que Deus agora vai dar uma ordem a Moisés, dizer: Moisés, eu tenho que me revelar a você, e eu preciso que você suba para o monte. Para onde? Monte. Para onde? Monte. Para onde? Monte. Monte. Suba para o monte. Versículo de número 1. O texto vai nos dizer que vai subir até o pé do monte Arão, os filhos de Arão, Abiú e Nadab, vão subir também até o pé do monte 70 anciãos e Moisés. Versículo 9 vai começar a tratar que depois do pé do monte, eles vão subir ao meio do monte e vão ver o céu de glória com uma grande claridade da cor da safira. E aí vai estar os filhos de Arão, Moisés, Josué e os 70 anciãos. Só que dali, esses que subiram até o meio do monte, que viram a claridade como se fosse de um céu de glória, não vão poder subir ao cume do monte. Porque no cume do monte o Senhor vai dizer: Moisés, eu não quero Arão. Moisés, eu não quero Nadab e Abiú. Eu não quero Ur. Eu não quero Josué. Eu não quero 70 anciãos. Lá em cima é só eu e você. É só eu e você. É só eu
e você. Lendo esse texto, o Espírito Santo de Deus me visitou nesta madrugada, me fez chorar, me fez alegrar-me, e me deu uma mensagem para ministrar: subalterno, anagaia subcominaravácia. Eu quero ministrar: os limites de Deus não são iguais para todos. Os limites de Deus não são iguais para todos. Aleluia. Olha aí para o seu irmão, e diga para ele: os limites de Deus não são iguais para todos. Oh glória. Quando Deus está se revelando a Moisés, a Arão, aos filhos de Arão, aos anciãos, e a Josué e a Ur, Deus vai mostrar a cada um deles que os limites de Deus são diferenciados de pessoa para pessoa. Então no pé do monte subiu uma leva, no meio do monte subiu outra, e no cume do monte só subiu Moisés. Porque Moisés era especial? Não, porque tem coisas que vai acontecer na minha e na sua vida, que vai acontecer só na nossa vida. Alai chore que mandure que alavácia. Aleluia, glória a Deus. O que diferencia os limites na vida de cada pessoa com Deus é o seu relacionamento e experiências com o Eterno. O que faz pessoas chegarem ao cume do monte é ter um relacionamento com Deus, é viver com Deus, experiências. Alamanto, libiforgue, calavácia, calamanto, diergue, forgue, fácia. E há pessoas que querem até subir ao cume do monte, e eu não estou falando de subir ao monte para orar, eu estou falando de viver a presença de Deus, de ver a glória de Deus, de ver o manifestar de Deus. Mas ele que calavácia, recebeu de Deus uma limitação. Ele só vai chegar ao pé do monte, outros só vão chegar no meio do monte, e só Anaiassuri Biquenevorquivácia, Calabachandaraia vão chegar ao cume do monte. Aleluia, glória a Deus. Relacionamento com Deus. Se relaciona nas redes sociais, se relaciona com a esposa, com o marido, com os filhos, se relaciona com os irmãos em Cristo, se relaciona com os jovens, como nesta tarde podemos nos reunir só os rapazes, para nos relacionar e criar um vínculo mais forte entre nós. Camandori Arassuri Querebecheia. E só se cria um relacionamento com Deus. Isso só é movido quando você se abre a Deus para se relacionar. E relacionar com Deus é muito diferente do que se relacionar com pessoas. Sim ou não? Sim. É diferente. Para falar com as pessoas, você fala talvez bravo, talvez arrogante, talvez orgulhoso, talvez você dá umas pitadas, como diz alguns aí, né? Você dá uma chumbada, né? Agora com Deus não, com Deus ninguém chega altivo e recebe resposta. Ninguém chega, né? O maior exemplo é Naamã, que nós ouvimos no domingo passado, que chegou: não são Abana e Farpá, rios melhores do que o Jordão. E o Senhor, e o profeta disse: é o Jordão. Então, para se relacionar com Deus, isso não é do dia para a noite. Para se relacionar com Deus e viver as experiências, porque a cada momento que você vai se relacionando, Deus vai te dando experiências. As experiências que você vive na vida secular não tem nada a ver com relacionamento e experiências que você vive com Deus.
O que você vive de experiência com Deus marca a sua vida e nunca mais você é o mesmo. Limites diferentes para pessoas diferentes. Tem gente que não gosta de fogo, tem gente que não gosta de poder, tem gente que não gosta de igreja barulhenta, camandou e a sebe combinar a taça. Tem gente que não gosta de muita coisa, porque ele é diferente. Isso vai impedir ele de chegar no cume do monte? Pode ou não pode. Isso depende do relacionamento que ele tem. Só que vai chegar no momento da caminhada dele que ele vai ter que abrir a alma para Deus. Eu me lembro uma certa feita, ouvindo testemunho do homem de Deus, que a sua esposa nunca orava, mas quando estreitou na terra, um belo dia ele está no monte orando e está ouvindo uma voz diferente, orando. E aquela mulher começou a orar como ela nunca orou na sua vida. Por quê? Porque ela estava vivendo um momento adverso. E naquele momento adverso ela precisou se relacionar com Deus como ela nunca havia se relacionado. E ele se assustou, porque ele está vendo a mulher dele falar em língua e ele não ouvia. Ele está ouvindo a mulher dele orando e ele não ouvia. Porque os limites são diferentes para pessoas diferentes. Porque os seus gostos são diferentes dos meus. E os meus são diferentes dos teus. Talvez a minha renúncia, não vou dizer que é maior, porque cada um tem o seu nível de renúncia. Cada um tem que renunciar para viver o cume do monte, porque senão só vai ficar no meio do monte e no pé do monte. Quantas pessoas que começaram com a gente e a gente não vê eles nem mais no pé do monte? Quantas pessoas começaram com a gente e a gente não vê nem mais no meio do monte? Quantas pessoas que sonhavam como a gente sonhava e nem no cume chegou? Porque são limites diferentes. Tem coisa que Deus vai cobrar de você que Ele não vai cobrar de mim. Tem coisa que Ele vai cobrar de mim que Ele não vai cobrar de você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque há lugares que eu pisarei e que vocês não pisarão. E há lugares que vocês pisarão que eu não vou pisar. Limites diferentes para pessoas diferentes. As regras de Deus não são iguais para todos. Que é isso, pastor? Agora o senhor deu um nó na minha cabeça. Não quer dizer que Deus cobra mais de um, cobra mais do outro, o outro ele deixa. É isso que Deus está falando. Aquele que Deus tem um negócio excelente, vai apagar mais, vai ser mais cobrado. Jeová vai pôr ele no fogo direto, vai virar, fornalha, e vai dizer: agora tira o vaso, porque senão vai trincar. Já tirei as impurezas, já dá para pôr um pouquinho de azeite. Tira aí um pouquinho. Aí quando você sai todo felizinho, aí você volta de novo, porque o vaso deu alguma trincada. Então entendamos que as regras de Deus não são iguais para todos. O que Deus fez comigo quando disse: Denis, eu vou fechar a porta, e a porta não vai se abrir. Fazem cerca de 15 anos que essa porta não se abre. E quando eu tentei abrir ela, eu só arrumei problema. Há 15 anos ele tomou uma missionária no meio da rua, porque se fazer isso aqui na Califórnia, tem crente na igreja que se escandaliza e diz: não, isso não pode. Profetizar na rua é escândalo. Então, se você ir para Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, porque eu vi em Curitiba, você vai ficar assustado. Apucarana já temos lá cheio de Deus. O que Deus está falando, e Ele está expulsando demônio na rua.
Por quê? Porque são limites diferentes, regras diferentes para pessoas diferentes. Há pessoas que chegarão só no pé do monte. Os anciãos, 70. Sumo sacerdote, Arão. Filhos de Arão, Nadab e Abiú e Moisés. Eles vão chegar ao pé do monte, mas Deus os levará Moisés a outros limites. Por que tem gente que não cresce? Não é porque ele não quer crescer, porque o limite dele é aquele ali. Por que tem gente que não vai, nem se você bater que taca, porque o limite dele é aquilo ali. Se você espremer um pouco mais, não vai. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então compreendamos que os anciãos, o sumo sacerdote e muita gente vai ficar no pé do monte. Não vai ver a glória de Deus na maneira que Deus quer derramar, mas serão úteis para a obra. Serão úteis para o reino de Deus. Não é porque ele está no pé do monte que ele não presta. Não é porque ele está ou ela está no pé do monte que ela não serve. Serve. E aí, se os limites de Deus não são iguais para todos, eu aprendo uma segunda coisa. Que vão ficar pessoas que vão chegar só no meio do monte. Que não vão ver, os que estão no pé do monte não vão ver aquilo que aqueles que vão chegar ao meio do monte vão ver. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você está caminhando com Cristo. E talvez você já passou do pé do monte e está no meio do monte. Mas quando você olha do meio do monte para baixo, tem uma leva no pé do monte. E aí você começa a indagar a Deus e dizer: Deus, por que não vai? Deus, por que não rompe? Deus, por que? É porque o limite que Deus cercou ele é aquilo ali. Deus sabe que ele é capaz de fazer só aquilo ali. Deus sabe que ela não tem habilidade para passar dali. Sim ou não? Vamos chegar no meio do monte. Arão, os filhos de Arão. Lá no versículo 12 adiante, vai nos falar que Josué até o 13, 14, ele vai chegar com Moisés. Mas na tradução judaica, nós vamos compreender que Josué não sobe para o cume. É só Moisés. Ele fica nas cercanias, no meio do monte. Porque o particular, a glória que Deus queria se revelar, não era a Josué, era a Moisés. Tem coisa que Deus não quer revelar a pessoas que estão no pé do monte, quer revelar a pessoas que estão no meio do monte, porque no meio do monte Deus vai falar e ele vai entender o que Deus está pedindo. Deus vai falar e ele vai entender o que Deus está querendo. Deus vai falar e ele vai obedecer a ordem de Deus. Deus vai falar e ele vai executar a ordem de Deus. Deus vai falar e ele vai entender o que Deus está falando. Deus vai falar e ele vai compreender o que Deus está falando. Deus vai falar e ele não vai sacrificar, mas ele vai obedecer. E aí vão ficar no pé do monte Arão, os filhos de Arão, Josué. E Moisés também sobe. Porque Moisés está vivenciando experiências em um nível de intimidade com o Eterno. Porque o que Deus vai fazer por meio dele, através dele, é Deus e ele.
Moisés passou do pé do monte. Moisés chegou no meio do monte, Candarassuri como a névia. Moisés está vendo, canto, rimanai, lebechori mikovinaravácia, como o parecer do céu na sua claridade. Ele está vendo debaixo dos seus pés que havia uma obra de pedra de safira, elabarassura, candalabasteia. Mas Deus está dizendo: Moisés, eu não quero só te mostrar a claridade do céu, eu quero te levar para o cume do monte. Tem coisa que você vai ver lá, Moisés. Tem revelações fresquinhas para a sua vida, tem revelações fresquinhas para o seu ministério, tem coisa nova para o teu ministério, Moisés. Eu não quero você no pé do monte. Você já passou por aí, não é o seu limite, você aguenta mais, Moisés. Moisés, eu não quero você no meio do monte, porque você ainda aguenta mais. Sabe por quê? Quando o diácono Mateus orava e dizia: Deus, o Labaia Suricoma névia, que nós venhamos entender o que é deserto sem nos assustar. O lamanto, que nelebeteia, calabarassúria. Porque quando nós entendemos que o deserto é só uma escola de Deus para nos aperfeiçoar para aquilo que Deus tem, nós nunca labassuri renacomanai, nós nunca lubicherem cominaravassia vamos fugir do deserto. Nós vamos dizer: manda o deserto, Jesus, porque o Senhor está nele, o Senhor vai me ensinar nele, o Senhor vai me anarabacana lavachuri me cominaravassia. E vão ficar no meio do monte todo esse tanto de gente. Por que tem gente que não consegue ver nada na igreja? Porque está nem no pé do monte. Porque quem está no pé do monte ainda vê, ainda sente. Calavo que serve lá. Só que quando a igreja for arrebatada, aí eles vão sentir. Aí vai doer. Aí, meu irmão, o negócio vai estreitar na terra. Candaraxé. Oh, remanacanto, me come reve naracebe que avasta. Tem gente que é limitado para pé de monte. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu disse: Jesus, o Senhor me livrou do homossexualismo. O Senhor me livrou de ser um garoto do programa. O Senhor me livrou de tantas podridões da vida. Não me deixe para a sua casa e ser mais um. Não me deixe ficar na tua casa e ser só mais um que senta no culto, vem de forma religiosa, senta no bique a lavassúria, não consegue externar o que tem. E quem está pregando para você, lamando cominaravassia, tem uma timidez interna, não parece, mas há uma timidez internalizada dentro da minha alma. Mas para Deus não tem timidez para mim expressar para Ele, para mim entrar diante dEle, porque Ele me resgatou do Egito como um forte. E o resultado de quem sai do mundo predeterminado a viver cume do monte, ele não corre atrás de nada. O próprio Deus vai correndo atrás dele, dizendo que é teu. Olha aí, toma aí, show. Eu não quero limpar, não, toma. É um limite para cada limpa bonito. O lamanto como a neve fácil. Eu não quero tocar, não, toma. Eu não estou perguntando se tu quer tocar, eu estou te dando, toca. Eu não quero pregar, eu estou te dando, prega. Mas a minha mensagem não é igual a do pastor, e não é mesmo, porque o teu limite é diferente. Mas aquilo que Deus cercou você, é necessário que você saia do pé do monte. Eu venho aqui com uma mensagem desafiadora, eu venho aqui te desafiar. Sai do pé do monte, sai do monte, sai do meio do monte. Deus quer te levar para o cume do monte.
Tá bom? Só dizimar tá bom, só ofertar tá bom, só sentar na cadeira tá bom. Deus não te chamou para tá bom, não. Deus te chamou para que tu carregues a excelência de Deus sobre a tua vida. Como vidas serão transformadas se a essência do eterno não habitar de forma definitiva na tua vida. E não assuste com o que eu estou pregando, porque eu nem terminei. Mandacaia suia. O que vai acontecer? Toda essa leva de gente, animal, jumento, essa leva de gente não vai subir ao cume. Só Moisés. E quando Moisés sobe para o monte, a Bíblia vai dizer que uma nuvem tampa todo o monte durante 6 dias. Aleluia! Moisés está lá no monte, esperando o dedo de Deus escrever nas tábuas. Glória a Deus! Glória, aleluia! 6 dias, a nuvem tampa todo o monte. Aleluia! Eu acredito, conjectura do pregador, a Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar que Moisés já estava lá sentindo, mas aquilo que deveria ser derramado só ia chegar ao 7º dia. Oh, glória, aleluia! Porque quando o ambiente é de glória, a gente pode até não ser batizado, a gente pode até não falar em língua, mas quando o ambiente é de glória, a gente sente ele no culto. Ai, a lavou, que chefe de povo, que ela é betéia lá. Moisés, sobe. E aí ao 7º dia uma voz ecoa: Moisés. Oh Moisés. Versículo 16: E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou Moisés do meio da nuvem. E quando o ambiente é espiritual, quando Deus chama, a gente não se engana com a voz. A gente fica assim, ah, será? Não, a voz chamou Moisés do meio das nuvens. E aí o versículo 17: E o parecer da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Os filhos estavam ao pé do monte, mas estavam vendo a glória de Deus lá no cume do monte. Você não entendeu? Tem gente que não chega aqui, mas aonde nós passamos, ele vê a glória de Deus na nossa vida, ele vê a glória de Deus na nossa casa, ele vê a glória de Deus no nosso casamento, ele vê a glória de Deus nos nossos filhos, ele vê a glória de Deus, ele vê a glória de Deus. Ele não pode subir, mas ele está vendo a glória de Deus. E os filhos de Israel estão lá embaixo dizendo: meu Deus, o que está acontecendo lá em cima? E nós não podemos subir. Pensa, Jeová se revelando com a sua glória, fogo consumidor, fogo que se apresentou a Moisés em Êxodo capítulo 3, quando o Senhor se revelou por trás da sarça ardente, chamando Moisés para a obra. Então Moisés já sabia quem é que estava chamando ele no cume do monte. Moisés já sabia. Porque Deus não nos engana. Ah, eu estou aqui porque eu estou enganado. Eu estou aqui porque eu preciso de um milagre. Eu estou aqui. Não, Deus não engana ninguém. Quem vem com má intenção para o Evangelho e começa a ver os ventos, ele fala: ixi, não é aqui não. Candorove que rala suia. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é Evangelho de cruz. Foi a cruz que ele carregou, a cruz do meio.
para que eu e você tivesse vida e vida com abundância. Ele se fez maldito por causa de mim e de você. Se isso não mexe com você, eu não sei mais o que mexe. Ele se fez maldito por causa de mim e de você. Ele carregou dores que ele não deveria carregar. E a gente vem para a igreja e não quer subir para o culto, quer ficar no pé, quer ficar no meio do monte. E tem uns que não quer chegar nem no pé do monte. Deus e glória. Eu entendo que há limites de Deus para a vida do homem. Eu sei que há. Eu sei que há maneiras diferentes. Mas eu fico indignado com gente acomodada. Com gente que fica esperando Jeová reagir. Jeová só reage segundo as suas ações. Deus não age quando você não reage. Deus não pode agir se você não reagir. Deus não pode, melhor dizer, reagir se você não agir. A viúva, ela tinha uma causa diante do juiz iníquo. Não era crente, não era cristão. E ela todo dia batia na porta. Ação. A ponto daquele juiz dizendo: mas que mulher velha chata. O texto não diz o que eu estou dizendo. Porque se toda hora bate na minha porta, eu falo: ô velhinha velha chata, hein? Todo dia a senhora bate aí. Ô senhor Denis, eu preciso da minha causa resolvida. De novo, filha. Já disse para a senhora que eu tenho muito papel para resolver. O da senhora eu não sei nem onde está. A velhinha bate lá de novo. E a Bíblia não diz quanto tempo essa velhinha bateu, essa viúva bateu lá. Mas ela bateu até o juiz julgar a sua causa. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que a igreja precisa? Bater até a porta abrir. A igreja bate, depois vai dormir. A igreja bate, depois vai descansar. O nosso descanso não é aqui. Nós somos peregrinos aqui. Eu conversava com a pastora Lívia e ela dizia: meu amado, que devor que ela segue canto Ramanás. Não fazemos nada para o reino. Estou entendendo. Os 4 dias que eu fiquei naquele hospital, meu amado, eu vi situações, eu vivi situações e a gente não faz nada. Aí você vai falar que diz, meu afeto, tem que ficar com a cara feia ainda pra gente. Por quê? Gente que só senta na cadeira, gente que não consegue esboçar nada para Deus. Não é para mim, não é para a casa de Deus, é para Ele. E eu não preciso que Ele se manifeste com um corpo para eu entender que Ele é Deus. Hoje o menino contava o testemunho e a presença dele estava lá. Aleluia! A gente não precisa que Ele se materialize para entender, não, agora é Deus. Não precisa disto, camarada. Eu vou concluir. Moisés, 6 dias, 7, a voz ecoou no meio da nuvem. Moisés, o meu dedo vai escrever nas tábuas, mas você também vai ver o meu fogo consumidor. Moisés vê tudo isso. E agora o Senhor vai dizer: Moisés, você vai ficar aqui quantos dias? 40 dias e 40. Quantos dias? 40 dias e 40. Vem uma semana orar na igreja, está muito. Sobe 7 dias no monte, está muito. Ele ficou lá 40 dias, 40 noites. Segundo o escopo teológico, ele ficou lá sem água e sem comida. 40 dias do óleo. Para o rim, o dele não parou. O do Davi Miranda, quando estava vivo, não parou também não. Candalá, chorevácia. Não, é porque vai me desidratar. Então fiquei no pé do monte, em nome de Jesus. Trabalha não. É porque eu não tenho esse ritmo, é porque eu trabalho. Agora, como Deus vai envolver você na obra, se toda hora você tem uma desculpa? Ao serviço me cansa.
E se Deus tirar o serviço? Não tem nem glória, né? Ah, eu estou muito cansado. Aprenda que Deus quer te usar mesmo trabalhando secular. O vice-presidente da obra, pastor Valdivino, trabalha secular como mestre de obra, mas faz obra segunda, faz obra terça, faz obra quarta, faz obra quinta, sexta, sábado, e no domingo ele descansa. Falei com ele hoje, ele disse: eu hoje nem descansei, eu fui fazer uma visita aos irmãos que estavam aí na sede e que uniram aqui. Não é porque eu estou muito cansado, é porque você não sabe o que é cume de monte, você não sabe o que é fogo consumidor, você não sabe o que é glória de Deus, você só fala da boca para fora, você não conhece nada. E aqui eu tenho uma lição para dar para a igreja, e eu vou aplicar ela de forma geral a toda a igreja. Moisés recebeu uma unção, desceu. Quando Moisés desce, o povo está fazendo festa, está idolatrando. Tinha construído um bezerro de ouro. Porque quem estava lá embaixo era Arão. Arão deveria ter colocado regra no negócio, mas era o limite dele. O limite dele era aquilo lá. Moisés desce, está vendo um sumido de festa. Quando vai ver, o povo está idolatrando. Já havia esquecido do Deus que servia. Tem gente que só lembra de Deus na hora da prova. Tem gente que só lembra de Deus na hora que o negócio está apertado. Então você não precisa servir a Deus. Serve as suas linhas, serve o seu entendimento, vai na tua força. Candalá, for queimando, candalá suia. Moisés desce, glória de Deus. E aqui eu vou dividir em duas partes. Poder de Deus potencializado na vida de um homem de Deus é coisa extraordinária, dentro do seu limite pessoal. João está batizando para arrependimento e dizendo: vai vir um mais forte do que não sou digno de descalçar ou soltar as suas alparcas ou sandálias. E esse é, se for na nossa linguagem, esse é o cara. Batiza com fogo e com o Espírito Santo. Os discípulos de João falam: João, deixa mais de ver ele pregar. Chegam lá, Jesus está pregando, fazendo sinais, operando maravilhas e milagres. Eles voltam dizendo: para lá, João, o cara tem mais poder do que você, João. O cara prega mais do que você, João. João, fica quietinho vocês, porque antes dele vir eu falei que eu era o preparador de caminho. Aleluia. Eu disse para vocês que vinha um mais poderoso do que eu. Primeira lição aplicada à igreja de forma geral: quem está pregando Jesus e não é contra Jesus, nós não temos que apagar a luz dele. Quem está falando de Jesus e vidas estão se convertendo a Jesus, nós não somos juízes para querer colocar o dedo aonde Deus não nos deu autorização de colocar. Não, mas Jesus está cuspindo no lodo, no barco, fazendo lodinho, enchendo o olhinho do cego de terra, de lodinho, e dizendo: vai ao tanque de Siloé enviar. Deus está dizendo: pega a sua cama hoje, é sábado, cultura judaica tem que guardar, mas meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Pega a tua cama e anda. Aleluia. Por que nós temos tanta dificuldade quando Deus usa alguém e não usa a gente? Por que nós temos tanta dificuldade
de ver pessoas serem usadas de outras multiforme graça, porque está aqui, ó, e a gente se escandalizar e falar, é o diabo que está usando, atribuir ao diabo aquilo que Deus está fazendo. Quantos anos eu tenho ouvido falar, gente bater em homens de Deus, e eu venho aqui como um homem de Deus, falar, não toque em homem de Deus, não mexa com homem de Deus. Sabe por quê? A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Segundo, se a multiforme graça de Deus está atuando na vida de alguém, não sou eu que vou impedir. O que a Universal faz, tem muita igreja que não faz. O que a Quadrangular faz, tem muita igreja que não faz. Irmão, nós somos servos. Quantas igrejas eu não prego mais porque eu estou barbudo? Não recebo mais um convite para pregar porque eu estou barbudo. Que isso, pastor? Sinônimo que você ficar sem barba cura, ficar sem barba deixa eu mais santo. Eu vi que não deixa. Deixou mais velho. Mais santo não deixa não. E são situações que a gente está vivenciando nos dias de hoje. Eu falava com o pastor Valdemir, falava, olha, o amado começou a pregar aqui, pastor, nem leve aí. Começou a meter o pau em caneta, que não sei o que, compra caneta lá na 15 de março, e unge a caneta, e vende a caneta por tanto. Não leva aí não. Pessoas que se tornaram juízes. O que Deus deu a esses homens é eles e Deus. Aonde? No cume do monte. Você não tem que ficar no pé do monte, ficar falando asneira, tocando nos outros. Não. Você vai contrair lepra para a sua vida. Vai contrair maldição para a sua casa. Tenha juízo. Demanda, suribiquela vai. Eu dizia à pastora Nívia, junto com a pastora Rosa, dizia, eu preciso descer na cidade, porque pintaram um deles que não existe, e eu vou despintar. De lavar suribiquela me comadélia. Pintar alguém que não existe, porque quem convive comigo sabe que eu não sou nada do que dizem. Candalá, suriquelva. Eu só gosto das coisas de Deus certa. Eu vivo há 19 anos para Ele. Então, se eu me relaciono 19 anos com Ele e não sirvo ainda para ser cristão, tem que pegar a Bíblia e dar. Entendeu? Como? Eu vi pregar nos Gideões e atacar o homem que nós respeitamos em São Paulo. Eu não vou usar altar, irmão, para pregar contra homens de Deus. Eu me lembro uma certa feita que eu preguei aqui sobre quando Deus tirar Davi Miranda, quando Deus tirar RR, quando Deus tirar Valdemiro, quando Deus... O que será da terra? São homens de Deus. Eu não acredito. Aí é particular seu. Mas Deus trata com ele, porque eu sou pastor e quando Deus quer tratar comigo, por algum erro meu, Ele pega eu no cume do monte e fala aqui, ó, senta aí. Tu vai passar um estreito agora, porque você fez isso, então ele não